paz do Senhor a todos. Senhor. Desde já quero agradecer vocês, né, por disponibilizar o tempo de vocês para estar aqui conosco na realização desse projeto. Quero apresentar aqui a nossa turma, pastora Demar, missionária Luzinete, Vinícius, que é um dos jovens locais, a Raika, o Isaac e eu, Shirley, aluna da FACEB, estudante de teologia EAD. O título do nosso projeto é Memórias de Fé, o agir do Espírito Santo na história da Assembleia de Deus local. Então, o intuito do nosso trabalho é o quê? É resgatar as memórias, né, da história da igreja local. E a igreja local é a igreja de Campinaçu, Igreja Evangélica Assembleia de Deus Madureira, em Campinaçu, Goiás. Os objetivos é resgatar a memória viva da igreja por meio do testemunho de membros pioneiros, né, que nós temos o pastor Ademar e a missionária Luzinete. Identificar marcos históricos da Assembleia de Deus local e sua relevância na expansão do movimento pentecostal e também promover o sentimento de pertencimento e a preservação da identidade denominacional. Pastor Ademar e missionária Luzinete também, vou fazer as perguntas e vocês dois podem responder. Tem quanto tempo que vocês estão aí na liderança da igreja de Campinaçu? Agora em janeiro completou 30 anos. 30 anos. Muito tempo. E o senhor sabe dizer assim, quantos anos que já existia antes do senhor vir liderar a igreja de Campinaçu? 37 anos. Já existia? Já existia. 37 então, anos. 67 anos de história da igreja local. A igreja foi fundada em 1959. O senhor sabe dizer quem foram os fundadores? Meu tio Eusébio da Costa Moreira. São muito bom. O que vocês, assim, não presenciaram, né, mas ouviram dizer, são as histórias que são contadas, histórias da igreja local antes de vocês tomarem posse da igreja, assim, que vocês lembram de comentários, como que foi a fundação da igreja? Havia alguma dificuldade no começo, no período aí de pastoreio? Eu não falo nessa época que vocês estão liderando, mas no início, de ouvir contar mesmo as dificuldades financeiras, perseguição da igreja, teve dificuldades em relação ao espaço físico local da igreja? Vocês têm histórias assim que contaram, que vocês lembrem? Não, o que eu me lembro, quando eu já militei como gente, já existia uma igrejinha, que era bem pequenininha, naquele mesmo local ali, onde está a nossa ali. E a gente lembra de ver contar as dificuldades, tem histórias até do meu tio, para vir para a igreja, tinha muitos filhos, trazia os filhos num carrinho de mão, mas vinham para participar. Tinha perseguições, o pessoal jogava pedra, algo muito diferente do que os dias de hoje, né? Mas meio a essas dificuldades, graças a Deus chegamos até aqui, né? Muito bom mesmo. Há eventos, assim, agora se tratando que ano que vocês começaram, o senhor lembra? 1995. 1995. Certo. A partir daí, a memória de vocês, assim, marcos históricos que aconteceram na igreja, em relação à comunidade também, o que vocês se lembram, assim, eventos que marcaram a história da igreja local, já nessa época de pastorio de vocês? A gente tem vários, assim, vários momentos, né? Principalmente das nossas festas que a gente tinha, que nós somos uma congregação, né? No Campo Formoso. No início as festas eram feitas em barracas de baia, né? Ali na avenida, na rua, né? A gente passava aí muitos dias trabalhando, era 3 dias de festa, e aquilo era uma bênção, né? Mas aí a coisa vai evoluindo e vai mudando as coisas, né? Mas a gente tem essas lembranças boas aí durante o nosso pastoreio. Certo. E quando foi
a gente hoje nota que tem um templo muito bonito, muito bem estruturado, e a gente sabe que não é algo fácil de ser construído. Que ano que foi construído, que foi o início da construção desse novo templo? Você perguntou, mas já tem uns. Isso foi no ano de 2000. Que ano foi que nós levou isso para estudar lá em Goiânia? Já tem muito tempo. Eu tinha 18 anos. Em 2005. Começou. Em 2005 nós começamos. E a gente vê que a estrutura da igreja local é uma estrutura muito grande, né? Tem a igreja, tem salas, tem um espaço de cantina, de cozinha que é muito grande. E não foi criado, né? Assim, não foi construído tudo de uma vez, né? Não, foi por etapas. Por etapas. Nós começamos a construção da igreja e nisso iam construindo a igreja, parava, ia começando outras coisas, como banheiros, né? A cantina. E agora já passa nesses 30 anos que nós tivemos condições de concluir, né? Todo aquele espaço. A estrutura está muito bonita mesmo. E essa construção tiveram uma ajuda de fora, foi tudo de recursos financeiros dos membros locais, de campanhas locais, ou teve de outras congregações também? Não, só da sede tivemos algumas ajudas, pouca, mas tivemos, mas foi com recurso nosso mesmo aqui, dos membros aqui, nossa igreja. Muito bom. Falando sobre liderança e ministério, quais ministérios nasceram dentro da igreja, assim, no decorrer desse tempo, assim, que o senhor se lembra, ou ministérios atuais mesmo, por exemplo, grupo de louvores dentro da igreja, os departamentos são separados, de criança? Do tempo que nós viemos para cá, assim, teve vários grupos, né, de louvor, como aquele grupo de coreografia, o Academy, né, e depois surgiram outros. Hoje, no atual, nós temos aí o grupo da CIG, né, o Só Louva, a irmã faz parte, né, o departamento infantil, a gente não tinha isso, e hoje, graças a Deus, está bem estruturado, a gente tem dado uma atenção muito boa para esse departamento, tem crescido bastante aqui na nossa igreja. O Conselho Diaconal também, a gente tinha, foi criado também já depois que a gente. Consagração de vários pastores que não tinham, né? Missionários. Evangelistas. Muito bom, inclusive a Raica faz parte do Ministério Infantil, né, Raica? De jovens e infantil também. Assim, buscando assim, uma memória muito rápida, se tratando de pastores, né, não só locais, mas o senhor consegue citar assim, membros, líderes que deixaram assim, um legado mesmo na história da igreja? No caso tem o pastor Eusébio, que foi o primeiro senhor que, né, que iniciou a fundação. Quem mais? Tem seu avô, Olímpio. José Olímpio. Tem meu pai, né, que Deus já levou, pastor Cassiano, pastor Iô aqui também, meu tio Avelino. E quando eu cheguei para cá, a igreja, o templo que tinha aí foi ele que tinha construído, né? Ele também pastoreou aí nos anos 80, pastoreou 10 anos, e assim foram essas pessoas que eu tenho conhecimento. O senhor lembra quantos, no caso temos esse templo hoje, tinha o que foi derrubado antes, e antes desse tinha outro? Tinha um outro. Tinha um bem melhorzinho. O outro, quando meu tio construiu aquele, quando eu cheguei estava, o outro ficou dentro, eles foram construindo por fora e o outro era bem pequenininho, ficou dentro dele. Demolido, pequenininho. Muito bom. Falando sobre desafios e transformações, assim, trazendo a memória do senhor de forma rápida também, quais vocês acham que foram os maiores desafios mesmo enfrentados pela igreja ao longo de todos esses anos? Fala desafios mesmo sobre vida material ou da igreja, de algumas normas da igreja. Sim, porque a gente vê que tudo vai evoluindo, a tecnologia vai mudando tanta coisa e às vezes a igreja evolui junto com tudo isso. Eu vou citar aqui algumas mudanças quando eu cheguei para cá. Quando eu cheguei para aqui,
os cultos de terça-feira, culto de ensino, não podia abrir a porta lá ao Na culto. frente. Era fechado só para os membros. Culto de Santa Ceia também não podia. Aí quando eu lancei o projeto falando que houve algumas resistências, mas aí a gente foi conversando, né? Que a gente não é também aquele ditador, né? Que tem que foi conversando e eles entenderam, e hoje nós estamos aí nessa evolução aí e cada dia vamos evoluindo mais, né? Com a tecnologia, né? Hoje nós temos até transmitindo, né? Ao vivo os nossos cultos, né? Sim, muito bom. Então não podia, pessoas de fora que não eram crentes, não podia assistir os cultos. Culto de oração, quem não era não crente, podia não participar. Se chegava atrasado na consagração de sábado, ficava do lado de fora. Não entrava. Essas mudanças, né? Nós chegamos aqui e ainda era assim. Chegar 5 minutos atrasado Ficava lá na de reunião de jejum, fora. ficar fora. Lá, lá de fora, orando só lá fora. Muita E coisa. eles eram tão humildes que eles não iam embora, Ficava lá. lá de fora. A fé é bem diferente, né? Às vezes se fosse hoje, o pessoal não ficava lá. Não volta mais. Nem voltar na igreja. Quem eram os pastores antes de vocês? Era o irmão Valmir? Pastor É, Valmir. do Valmir. A senhora citou, né? Mas às vezes o senhor se lembra de mais alguma coisa. O que mudou na forma de evangelizar e servir desde o início até hoje? A gente sabe que a tecnologia está aí e ajuda bastante, né? Como já tem a transmissão. Mudou bastante, né? Que primeiro a gente tinha aquele evangelismo pessoal, Os sair panfletos, nas né? casas, a gente distribuindo os folhetozinhos, panfletos. Né? Agora com a tecnologia, agora ficou, a gente já mudou agora, né? WhatsApp, O transporte também, porque para ir visitar alguém era o a pé, ou de bicicleta, a maioria das vezes era a pé, de cavalo, Cavalo, hoje muito antigamente, é né? tudo mais hoje fácil. todo pastor lugar tem acesso, né? Tem acesso à internet, tem de acesso carro, de também. carros, estrada boa hoje. Sim, E naquele tempo nem tinha estrada boa. verdade. Sobre a identidade e legado da igreja, o que, é que vocês acham, assim, que acreditam que define a identidade dessa igreja? A palavra, a ministração que nunca mudou, né? A fé baseada na palavra. O que mais que vocês falam a respeito disso? Eu creio que é isso mesmo, né? Que sempre ter ali aquele cuidado de fundamentar tudo que a gente vai fazer, ter o fundamento na palavra de Deus, né? Sim. Que Adoração, ensino bíblico, né? Nossa, Escola dominical sim. que nunca parou. nunca parou. Que foi desde, né, muito antigamente. Mesmo na pandemia, a igreja não parou, nós continuamos mesmo seguindo as normas, as leis, mas continuamos Pregando a pregando a palavra. palavra. Sobre valores espirituais que ela preservou, né? Fidelidade à palavra de Deus, né? Oração, que tem os trabalhos constantes, campanhas, né? Jejum. Isso nunca mudou. E o que vocês dois esperam aí para essa nova geração? O que vocês esperam aí? Que isso continue? O que a gente quer e deseja é que eles continuem, né? Porque eu já estou descambando, Vai né? ficando mais de idade, um dia para aqui, né? Quando eu cheguei para aqui, eu estava com o quê? Tinha 30 anos, sabe? Tinha 32. 32 anos, né? Hoje eu estou com 62 anos, a gente já vai cansando, a gente 30 anos. espera. A gente vê novos, vê algumas dificuldades, tem muitas pessoas que não estão querendo assumir essas responsabilidades também. É bem grande. É uma das preocupações da gente, mas a obra de Deus ela Não para. não para. Deus levanta pessoas. Tem muitas pessoas aí que tem. E a gente sabe que os membros eles têm sido ensinados, mesmo têm sido preparados, né? Uma coisa bacana que a gente vê aí na direção da igreja é que vocês têm toda a preocupação no preparo de todas essas pessoas que estão aí na liderança, né? De ver crescer, de ensinar a palavra mesmo. E falta de ensino não é, falta de preparo também não é. Uma das coisas que eu enfrentei também aqui,
desafios era porque assim, eu era muito novo e aí sempre os obreiros que tinham sempre já eram bem mais de idade. Aí quando a gente propôs uma mudança, a gente enfrentava essas oposições. Mas uma das coisas que eu sempre gostei de colocar em prática é de distribuir as oportunidades. Sim, a gente percebe isso. Quando a gente cheguei para cá, eles falavam que era só o pastor que podia dar um ensino na terça-feira. E eu, vendo o que aconteceu comigo, se eu tivesse tido a oportunidade quando eu era novo, né, às vezes eu não teria, vamos supor assim, o preparo para poder assumir uma igreja como foi. Por isso que eu gosto de distribuir as oportunidades, como os obreiros, tudo. Tem essa é a minha preocupação, poder ir preparando as pessoas, né, para quando for precisar. Tá? Isso é um ponto forte de um bom líder, né? De preparar pessoas para continuar com a história, né? Acontece de pessoas que só ele que quer aparecer. Tipo assim, só eu que tenho que aparecer. Não pode ser assim, tem que distribuir as oportunidades. É isso aí. Vocês querem comentar alguma coisa, alguma pergunta, dúvida? Exato. É de se admirar, né? Uma história tão bonita e ver que passou tão jovem e começa essa trajetória. E ver que a mão do Senhor sempre hoje é aqui, né? E damos glória a Deus por isso e pela história linda que Deus tem traçado sobre a vida deles. Que não é fácil, né? São muitos anos e a gente sabe da entrega que é, a renúncia que é, né? Para estar na frente de um trabalho como esse. Mas a gente vê que o trabalho cresce a cada dia, que vocês são muito amados, né? Respeitados, honrados. E esse trabalho aqui não foi o primeiro mesmo. Não foi, Eu né? iniciei pastoreando com 26 anos de idade. Meu Deus, Muito você jovem. 21. Gente, muito jovem, 26 anos, Nossa. Eu tinha 21 e ele 26. muito jovens, se dedicaram, né? Muito jovens. E é isso, gente. Eu agradeço demais, né, por vocês. O Senhor sempre tem apoiado, a pastora também, né? Incentivado. E que Deus abençoe vocês. Eu agradeço por esse momento, por sempre estar aí nos ajudando nesses trabalhos, né, da faculdade, nos apoiando. Que Deus abençoe vocês, abençoe os nossos jovens, né, que conheceram, às vezes, né, ouviram alguma coisa aí que não sabiam da história local da igreja, né? É uma trajetória muito grande. Que Deus abençoe vocês. E é isso. Amém. Que eu agradeço também. Precisando, tiver no nosso alcance, não precisa A ir. gente precisa sim, sempre. Que Deus abençoe. Amém.